Bom dia, boa tarde, boa noite, professor Rafael aqui, e na aula de hoje a gente vai falar sobre os Estados Unidos do século XIX e a Guerra Civil Norte-Americana. Antes de começar, vou pedir para você se inscrever no canal, que isso me ajuda bastante, ativar o sininho para receber novas notificações quando eu posto os vídeos e as videoaulas, e também para me seguir aqui nas minhas redes sociais. Quando a gente pensa nos Estados Unidos do século XIX, a gente logo pensa um pouco em como os Estados Unidos eram no início do século XIX. Essa nação grande e poderosa que a gente tem hoje em dia não era a realidade americana. Na virada do século XVIII, logo após o seu processo de independência, para o século XIX. Naquele momento, os Estados Unidos eram reduzidos a pouco mais do que o território original das chamadas 13 colônias. Se você observar o mapa, você vai ver que os territórios americanos se concentravam na costa leste. Isso vai começar a mudar, obviamente, a partir do século XIX. Essas mudanças elas podem ser entendidas a partir de dois antecedentes, de duas ideias que vão, basicamente, orientar esse movimento de expansão americana para o oeste. O primeiro deles é a chamada Doutrina Monroe. Em 1823, um presidente americano chamado James Monroe, do Partido Whig, do antigo Partido Liberal, vai fazer um discurso inflamado no Congresso americano. James Monroe propõe a ideia de que a América deveria ser para os americanos. A ideia de Monroe era defender a não criação de novas colônias europeias nas Américas. Isso valeria não só para os Estados Unidos, mas bem como para o restante das Américas. Não à toa, em 1824, os Estados Unidos vão reconhecer a independência brasileira, antes mesmo dos portugueses e mesmo dos britânicos. Há todo um debate se os Estados Unidos foi ou não o primeiro país a reconhecer a independência brasileira. Verdade é que ele foi um dos primeiros, e o reconhecimento norte-americano foi muito importante para a consolidação da independência brasileira. Esse reconhecimento revela, portanto, o quanto os norte-americanos, a partir da doutrina Monroe, passaram a defender a não intervenção da Europa nos assuntos do continente americano. A ideia central é defender o direito desses povos à sua autodeterminação, ou seja, a escolherem a sua forma de governo e como, de fato, eles seriam governados. O lema "A América para os Americanos" criou, antes do mais, uma consciência nacionalista dos norte-americanos. Essa doutrina foi uma profunda reação ao chamado Congresso de Viena e, sobretudo, aos intentos de recolonização que foram trazidos pelo Congresso de Viena. Mas não apenas pelo Congresso de Viena. A doutrina Monroe ela é influenciada por uma guerra travada entre Estados Unidos e Inglaterra, posterior à Guerra de Independência, que muitos historiadores chamam de Segunda Guerra de Independência Norte-Americana. Essa guerra durou entre 1812 e 1815. E ela terminou com um empate, mas que foi uma vitória simbólica dos norte-americanos. Nessa guerra, os britânicos pretendiam recolonizar os territórios norte-americanos. Os americanos conseguem se consolidar a partir de 1815 como uma nação independente, novamente reafirmando o seu direito à autodeterminação, e a partir desse momento vão defender uma postura extremamente emancipacionista dentro do continente americano. Tomem cuidado para não confundir isso com o imperialismo americano. A doutrina Monroe ainda não pressupunha a anexação desses territórios ou mesmo a ocupação a partir do estabelecimento de protetorados desses territórios pelos norte-americanos. Ela defendia, sim, a autonomia do continente americano em relação ao continente europeu. De certa forma, então, a essa doutrina Monroe vai se juntar uma outra doutrina, surgida a partir dos anos 40 do século XIX, que vai ficar conhecida como a doutrina do Destino Manifesto. A doutrina do Destino Manifesto é uma doutrina que começa a surgir nos jornais americanos da época e que vai defender a ideia de que os norte-americanos eram predestinados por Deus a ocuparem os Estados Unidos, ou seja, o norte da América, de costa a costa, ou seja, da costa do Atlântico até a costa do Pacífico, eliminando todos os outros povos que se encontravam no caminho deles, como indígenas, como espanhóis ou descendentes de espanhóis, mexicanos e qualquer outro tipo de colônia, seja ela europeia, seja ela nativa americana. Nesse sentido, então, a doutrina do Destino Manifesto vai criar
uma ideia que é muito importante para os Estados Unidos do século XIX, que é a ideia do WASP. WASP seria uma sigla que determinaria a ideia de branco, que equivale ao W de white, Anglo-Saxonian, que equivale à sigla de anglo-saxão, e o P de protestante, que equivale, obviamente, à religião norte-americana da época, que era o puritanismo protestante de origem calvinista. Isso explica, inclusive, essa ideia da predestinação. A ideia da predestinação é uma ideia muito poderosa dentro do calvinismo. Caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem consultar a nossa primeira aula de Reforma Protestante aqui no canal, em que a gente fala um pouco da ideia de predestinação para o Calvino. Então, nesse sentido, esse homem americano que iria ocupar, esses Estados Unidos ou essa América do Norte de costa a costa, seria esse homem branco, anglo-saxão e protestante. A doutrina do Destino Manifesto, então, ela vai começar a criar uma mentalidade que justificaria a ocupação do Oeste pelos americanos. Nesse momento, as coisas vão começar a mudar. Os americanos vão se entender como um povo escolhido por Deus para ocupar aqueles territórios que ainda não lhes pertenciam. Isso vai se juntar a um outro modelo de pensamento que vai ficar conhecido como o Corolário Polk. O Corolário Polk, elaborado pelo então presidente do Partido Democrata, um camarada chamado James Polk, vai consistir na ideia de que era justificado e razoável os americanos conquistarem e ocuparem todos os territórios da América do Norte, mesmo que esses territórios pertencessem, sobretudo, a antigas colônias espanholas ou ainda a nativo-americanos. É nesse momento, e a partir tanto da doutrina Monroe como da doutrina do Destino Manifesto, e lógico, o seu desdobramento no Corolário Polk, que surge um movimento que vai ficar conhecido como a Marcha para o Oeste. Esse movimento ele vai ter algumas causas bastante claras. O primeiro deles é, obviamente, o crescimento da população americana. Era necessário conquistar, sobretudo na concepção dos territórios do sul dos Estados Unidos, novas terras para que essas terras se tornassem novas propriedades rurais e para que, obviamente, a população americana continuasse a crescer. Um outro ponto importante é o interesse nas recentes descobertas, na década de 40, zonas auríferas do estado da Califórnia. A Califórnia ficava na costa leste e, naquele momento, era um território dominado pelos mexicanos. Durante o mandato do presidente James Polk, influenciado tanto pela doutrina do Destino Manifesto como pelo Corolário Polk, James Polk vai declarar guerra ao México e os Estados Unidos vão trucidar os mexicanos. Entre 1846 e 1848, há um intenso debate na sociedade americana se os americanos deveriam incorporar apenas territórios do México ou incorporar o México inteiro. Em 47, inclusive, os americanos invadem e ocupam a cidade do México, então capital mexicana. Vence naquele momento a ideia que prevalecia na época, uma ideia extremamente racista de que os Estados Unidos deveriam ser uma nação branca, e como os mexicanos eram obviamente ou indígenas ou o que eles chamavam na época de mestiços latinos, logicamente eles não vão ocupar o México, não vão anexar o México, mas vão tomar para si uma série de territórios mexicanos, como o Texas, como Nevada e mesmo a própria Califórnia. Nesse momento começa um movimento de intensificação da indústria norte-americana, uma indústria que se situava no norte, que vai começar a expandir a malha ferroviária, vai começar a tentar ligar esse país de costa a partir das linhas de trem. Para além disso, e não menos importante, em 1862, durante o governo de um presidente chamado Abraham Lincoln, já dentro do Partido Republicano, será aprovada o chamado Homestead Act, ou ainda a Lei de Povoamento, que doava para famílias de homens idôneos, ou seja, homens que cumprissem todos os critérios do governo, terras gigantescas nesse Far West, ou ainda, como a gente conhece nos filmes de cowboy, no faroeste. Muitas pessoas se mudavam com suas famílias dos grandes centros urbanos para ocupar essas terras. Ganhavam imensos lotes de terra, quase 100, 150 hectares, e ali estabeleciam um povoado. Muitas vezes esses novos colonos, ou ainda esses novos ocupantes daquelas terras, estariam em conflito com os indígenas. Inicia-se um extermínio generalizado das tribos indígenas norte-americanas. Em muitos momentos, os indígenas não só serão exterminados, como serão expulsos das suas terras. Um exemplo disso é a criação do estado de Oklahoma,
Um estado que nasce com o objetivo de reunir todas as tribos indígenas num só território norte-americano. Obviamente, esse movimento de expansão para o oeste vai criar uma série de novos estados americanos, tanto ao norte como ao sul. Começa a se evidenciar naquele momento algo que desde a independência dos Estados Unidos parecia muito claro para as forças internas norte-americanas. Se de um lado o norte defendia um projeto de nação mais industrializado, pautado no trabalho assalariado e defendia práticas de protecionismo alfandegário, ou seja, práticas de cobrança de impostos sobre produtos importados para proteger as indústrias nacionais, por outro lado, o Sul defendia o exato oposto. O Sul defendia um país baseado na agricultura de plantation. E a agricultura de plantation, a gente tem que entender que ela pode ser explicada por uma sigla, que é a sigla do mel. O que é o mel? A monocultura, ou seja, o cultivo de um só produto, a escravidão como mão de obra principal e o latifúndio. A partir disso, então, e dessa defesa, desse modelo, os sulistas vão defender um regime liberal do ponto de vista econômico, ou seja, a ideia do livre comércio, para baratear, inclusive, os produtos, tanto nacionais, a partir da competição com os que vêm de fora, obviamente. Esses dois polos políticos vão passar a ser representados, a partir de 1850, por dois partidos hegemônicos, que até hoje existem nos Estados Unidos. Nos anos 50 surge no norte o Partido Republicano, que vai acabar substituindo o antigo Partido Whig ou ainda o Partido Liberal. E no sul, que já existia desde a independência dos Estados Unidos, nós temos o Partido Democrata. Portanto, essas distinções de qual projeto nacional o país, os Estados Unidos, seguiriam, vão gerar uma série de conflitos, sobretudo a partir de um tema sensível para a sociedade americana naquela época, e tanto para a sociedade ocidental naquela época, que era o tema da escravidão. Os sulistas, que eram escravistas, defendiam que esses novos estados pudessem praticar a escravidão. Já a elite do norte, industrial, e que defendia a forma de trabalho assalariada, defendia que esses novos estados não praticassem a escravidão. Isso porque, logicamente, essas pessoas se tornariam, quando assalariadas, mercado consumidor para os seus produtos. É a partir dessa rixa que a gente pode entender tanto a Guerra Civil Norte-Americana como uma série de compromissos que antecedem e que tentam resolver, de um ponto de vista político e até mesmo diplomático, algo que era inconcebível e inconciliável, que era, de fato, a existência de dois projetos nacionais dentro de um único país. O primeiro desses compromissos é o chamado Compromisso do Missouri, de 1820. O Compromisso do Missouri estabelecia uma linha imaginária por volta do paralelo 36, em que estabelecia o seguinte: abaixo dessa linha, ou seja, ao sul, todos os estados que surgissem dali poderiam praticar a escravidão. Acima dessa linha, ao norte, seria proibida a escravidão. A exceção ficaria em 1821 com o Missouri, que seria um estado acima da linha, mas que poderia praticar a escravidão. Nesse momento, então, os Estados Unidos continuam seu movimento expansionista para o oeste, até que em 1850 surge um novo problema. Na Califórnia, um estado que tinha a maior parte do seu território ao sul da linha imaginária do Missouri, do Compromisso do Missouri, os habitantes daquele estado vão começar a defender a proibição da escravidão. E aí é nesse momento que os Estados Unidos, uma vez mais, volta para uma negociação, para a mesa de negociações. Em 1850 é proposto o chamado Compromisso de Clay. O Compromisso de Clay ele mantinha a linha imaginária do Missouri, mas ele determinava que os estados a oeste pudessem ter a soberania de decidir se mantinham ou se aboliam a escravidão. Um exemplo disso é que os territórios de Utah e do Novo México mantêm a escravidão. E no caso do território da Califórnia e mesmo do Oregon, conquistado pelos americanos frente aos ingleses, esses territórios vão ficar como territórios livres. Para além disso, o Compromisso de Clay vai estabelecer também uma lei que vai ficar conhecida como a Lei do Escravo Fugido. Essa lei ela veio a combater algo que era muito comum nos Estados Unidos do século XIX, que era a fuga de escravizados do sul para o norte. Uma vez que essas pessoas chegassem no norte, elas se tornariam pessoas livres, uma vez que não existia escravidão nos territórios do norte.
A ideia dessa lei era ser uma compensação pela abolição da escravidão, ou mesmo pela proibição da escravidão em 1850 na Califórnia. Essa lei é representada por uma série de filmes e livros da cultura americana. Os dois mais famosos são Amadá, de uma escritora afro-americana chamada Toni Morrison, e um livro, um diário chamado 12 Anos de Escravidão, que foi adaptado e ganhou o Oscar no cinema, que conta a história de um negro chamado Northrop Solomon, que é capturado ilegalmente no norte e é levado para o sul e vendido como se fosse um escravo. Então, basicamente, essas duas histórias contam, no caso do Amadá, de uma escrava que vai do sul para o norte, e no caso do 12 Anos de Escravidão, que vocês devem conhecer, muito mais famoso, de um escravo que é capturado no norte, ele sofre um golpe e é levado para o sul como se fosse um escravo. O problema é que nem o compromisso do Missouri, nem o compromisso de Clay conseguem resolver aquela questão que é a questão mais fundamental dessa aula, que é o fato de que os Estados Unidos não tinham um projeto de nação único. Esse projeto de nação e esse problema só vai conseguir ser resolvido a partir de um conflito entre, de um lado, o norte e do outro lado, o sul. Esse conflito ele tem profunda relação, em 1854, com a criação do Partido Republicano. O Partido Republicano ele vai adotar uma série de políticas e de posturas abolicionistas, sobretudo na sua ala, que era a ala mais radical. Esse partido republicano não só vai se tornar um partido abolicionista, como vai incentivar a marcha para o oeste e o movimento de expansão norte-americano. É nesse sentido, então, que começa a surgir uma figura fundamental para a nossa aula, que é um camarada chamado Abraham Lincoln. Abraham Lincoln era um político praticamente irrelevante do estado de Illinois, que é um estado no norte dos Estados Unidos. Lincoln havia tentado ser senador 2 vezes pelo estado e não havia conseguido. O máximo que o Lincoln tinha sido era um deputado federal. E aí, o Lincoln, em 1860, se lança à campanha presidencial dentro do Partido Republicano e acaba ganhando a nomeação no Partido Republicano. Vai enfrentar um camarada do Partido Democrata, um cara da Carolina do Sul, chamado Jefferson Davis. Lincoln havia sido notabilizado durante toda a década de 50 pelos seus discursos radicalmente favoráveis à abolição da escravidão. A possibilidade de eleição do Lincoln assustava os estados do Sul, que já desconfiavam que a intenção do Norte era abolir a escravidão. Em 1860, Lincoln ganha a eleição à presidência da República. Jefferson Davis, então, começa a liderar um movimento separatista, a partir da Carolina do Sul, que tinha o objetivo de formar uma nova nação, que seriam os Estados Unidos Confederados da América. Ou como a gente conhece nas aulas de Guerra Civil, apenas a Confederação ou ainda os Confederados. Ainda em 1860, Lincoln manda uma proposta para Jefferson Davis. Ele fala: olha, eu ainda deixo vocês se manterem estados escravistas, eu me comprometo a não abolir a escravidão durante meu mandato, mas não façam isso, não entrem numa guerra civil nos Estados Unidos. Os Estados Confederados ignoram isso. Os Estados Confederados, naquele momento, queriam sua separação dos Estados Unidos, reconhecendo que o seu projeto de nação, o seu modo de vida, que eles entendiam como o tipicamente americano, típico do sul dos Estados Unidos, estava ameaçado pelo desenvolvimento industrial do Norte. Em 1861 tem início, a partir da secessão, ou seja, da separação desses estados frente à União, ou seja, as forças do Norte, tem início a Guerra Civil Norte-Americana. Essa Guerra Civil se divide em 2 fases. Entre 1861 e 1863, a gente tem as fases em que há uma série de triunfos iniciais dos confederados. Os confederados, que vão formar uma série de milícias financiadas pelos grandes fazendeiros e escravistas do Sul, com o apoio da Inglaterra, vão, obviamente, entender que eles não precisavam necessariamente vencer a guerra, mas eles deviam prolongar a guerra para trazer as forças do Norte, da União, para a mesa de negociação. Uma vez que essa guerra terminasse, eles poderiam formar a nova nação deles. As forças do Norte, por sua vez, lideradas por Abraham Lincoln, sabiam que eles deveriam abreviar o fim da guerra. Entre 1861 e 1863, as vitórias vão recair, portanto, sobre o Sul, muito em função do fato de que os confederados vão realizar uma série de táticas de guerrilha e de sabotagem, impedindo o avanço dos exércitos do Norte. Em 63, as coisas vão mudar. Abraham Lincoln tem uma ideia genial. Ele decide
promulgar as chamadas 13ª e a 14ª emenda à Constituição dos Estados Unidos. A 13ª emenda dizia que estava a partir daquele momento proibido qualquer tipo de forma de escravidão nos Estados Unidos da América. A 14ª emenda, genérica desse jeito, dizia que a partir daquele momento todos eram cidadãos americanos, independente de cor, independente de raça, independente de credo. A partir daquele momento, a Guerra Civil Norte-Americana se torna uma guerra entre aqueles que defendiam a escravidão e aqueles que defendiam a abolição da escravidão. Muitos negros que até aquele momento estavam alheios à guerra vão entrar no Exército do Norte, engrossando essas fileiras e permitindo com que as forças do Norte virassem a guerra. Entre 1863 e 1865, nós temos a fase de triunfos do Norte, em que o Norte vai celebrar a vitória dessa guerra a partir da famosa Batalha de Appomattox. Em Appomattox, os exércitos confederados se rendem e nós temos então a vitória da União, ou ainda como eles eram conhecidos, a vitória dos Yankees. Nesse momento era necessário pensar o que fazer com um país que havia vivido 4 anos de guerra civil. Só para se ter uma ideia, essa é a guerra em que os Estados Unidos contabilizaram o maior número de mortos em toda a sua história, mais inclusive do que a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Foram 600 mil mortos. A destruição de um grande número de propriedades no sul dos Estados Unidos. Era necessário, portanto, pensar como unificar novamente esse país ferido por uma guerra civil. A vitória do projeto nortista de uma nação, ela não vai significar, obviamente, a inclusão da população negra na sociedade americana. Ao contrário, se a 14ª garantia o direito ao voto e garantia a cidadania irrestrita, ficava muito claro para a elite nortista vencedora que esse caminho era impossível nos Estados do Sul. Um evento vai deixar isso muito claro. Poucas semanas depois do fim da Guerra Civil, Abraham Lincoln é assassinado em um teatro por um radical sulista, inconformado com o fim da Guerra de Secessão. Isso deixava claro para o seu vice e sucessor Andrew Johnson que o caminho da inclusão da população negra na sociedade seria impossível se eles quisessem manter o Sul minimamente pacificado. Naquele momento, então, vai surgir uma via, que é uma via da incrível exclusão, na letra da lei, das populações negras do direito à cidadania. E você deve estar se perguntando, bom, mas como é que eles vão fazer isso se a 14ª emenda dava o direito de voto e a cidadania a todas as pessoas? Eles vão fazer isso a partir do chamado Pacto Federativo. A ideia central era a seguinte: cada estado nos Estados Unidos da América tinha a liberdade de fazer as suas próprias leis, desde que elas não fossem de encontro às emendas da Constituição americana. Qual é a grande questão disso? Como a Constituição americana não era específica naquilo que significava a cidadania, como ela associava a cidadania apenas ao direito de voto, o que os Estados do Sul vão começar a fazer é criar uma série de leis estaduais para provocar a segregação racial, sobretudo nos Estados do Sul, mas também nos Estados do Norte, entre negros e brancos. A ideia central das chamadas leis de Crow era separar e manter preservado uma certa pureza do chamado WASP, do homem branco, anglo-saxão e protestante. Nesse sentido, norte e sul convergiam. O abolicionismo nortista consistia não em algo humanitário, mas em apenas uma dimensão de que a população negra, uma vez assalariada, se tornaria um mercado consumidor potencial para os seus produtos. Essas leis vão ficar conhecidas como leis de Crow em função de um personagem de opereta muito popular no século XIX dos Estados Unidos, que era um personagem chamado Jim Crow. Jim Crow era um personagem feito pelo comediante Thomas Rice. Ele consistia, obviamente, numa dança em que o Thomas Rice, que era branco, pintava sua cara de negro e, a partir disso, fazia uma série de trejeitos e de gestos que eram gestos que aproximavam esse personagem, o Jim Crow, de uma figura animalesca. A plateia ria daquilo e, lógico, ria da ideia de que negros e brancos poderiam também serem iguais. Naquele momento, então, ficava muito claro
que o que consolidaria a reconciliação entre o Norte e o Sul era, de fato, o pensamento racista e a exclusão das populações negras dos seus direitos mais básicos de cidadania. Portanto, esse personagem, o Jim Crow, vai se relacionar de forma muito clara com um preconceito étnico que vai tomar conta dos Estados Unidos naquela época. Uma manifestação também desse preconceito étnico é o surgimento, sobretudo nos Estados do Sul, de organizações supremacistas brancas, como a chamada Ku Klux Klan, ou ainda a KKK. A KKK surge em 1865 com o objetivo de impedir a integração social e, sobretudo, racial entre negros e brancos. A KKK atuava como uma organização secreta, sobretudo nesses estados, para impedir que os negros pudessem ter o direito, o exercício do direito ao voto, que eles frequentassem espaços públicos que eram destinados a brancos e para garantir que as leis de Crow, ou seja, as leis de segregação, que determinavam banheiros para brancos e banheiros para negros, escolas para brancos e escolas para negros, fossem cumpridas. Basicamente, a KKK e centenas de outras organizações supremacistas brancas que existem até hoje nos Estados Unidos estavam influenciadas pela corrente de pensamento muito popular à época do século XIX, que era o darwinismo social. A ideia de que os brancos eram natural e cientificamente comprovados superiores aos negros. Nesse sentido, então, enquanto o racismo se consolidava como um projeto de Estado nos Estados Unidos, por outro lado, consolidava-se também o capitalismo. A partir, obviamente, em primeiro lugar, da consolidação de uma mentalidade burguesa, ou seja, do desenvolvimento industrial e, de fato, da inserção mesmo dos Estados do Sul numa dinâmica capitalista de valorização do lucro, de maximização da exploração do trabalho, e, por outro lado, se consolidar também, juntamente com esse capitalismo e com essa lógica racista, o imperialismo norte-americano. É a partir do final da Guerra Civil Americana que os Estados Unidos, e isso é um consenso entre os historiadores recentes e mais atuais, começará a desdobrar as suas garras, primeiro sobre a América Latina e posteriormente também sobre a Ásia e, depois da Segunda Guerra Mundial, sobre o mundo inteiro. A gente tem alguns exemplos de como os Estados Unidos vão transformar aquela antiga doutrina Monroe em outra coisa. Na virada do século XIX para o século XX, um presidente chamado Theodore Roosevelt vai criar o chamado Corolário Roosevelt à doutrina Monroe. O Corolário Roosevelt ele marca uma espécie de mudança nas relações internacionais norte-americanas. Se antes a doutrina Monroe estabelecia que a América deveria ser para os americanos, defendendo inclusive a independência desses estados frente aos europeus, a partir do Corolário Roosevelt, ou seja, da alteração que o presidente Theodore Roosevelt vai dar à doutrina Monroe, a ideia agora era de que os Estados Unidos se tornariam os tutores, ou seja, eles tomariam conta e tutelariam os demais países da América no caminho do desenvolvimento. Se antes a América era para os americanos, a partir de agora a América se tornaria para os norte-americanos. Complementando o Corolário Roosevelt, a gente tem outras duas políticas internacionais que vão ser um exemplo do imperialismo norte-americano. A primeira delas é a política do Big Stick, ou ainda a política do grande porrete, aplicada a partir de 1900, 1901, mas que a gente pode entender que dura até os dias de hoje, que é basicamente a ideia de que os Estados Unidos poderiam intervir militarmente para retirar um governo do poder sempre que esse governo não agradasse ou ameaçasse os interesses norte-americanos em uma determinada região. Se vocês observarem o mapa, vocês vão ver que os Estados Unidos fizeram isso só na América Latina durante o século XX em diversos momentos, seja como uma ameaça, seja como efetiva intervenção. Para além disso, o sucessor do Theodore Roosevelt, um camarada chamado William Taft, vai estabelecer uma outra política internacional que é a diplomacia do dólar, que consistia basicamente em uma política de empréstimos para governos que fossem aliados ou ainda que se coadunassem com os interesses norte-americanos na sua região. A ideia era transformar esses países em dependentes do capital e dos investimentos norte-americanos a ponto de que esses países não pudessem romper com os interesses americanos. A partir dessas três políticas, os Estados Unidos vão fazer uma série de intervenções. Um exemplo clássico é o apoio que os Estados Unidos dá a Cuba em 1898. Os Estados Unidos apoiam a Cuba na sua luta de independência contra a Espanha. Em troca,
pede a aprovação de uma emenda constitucional na Constituição de Cuba, que é a Emenda Platt. A Emenda Platt dizia que os norte-americanos tinham o direito de trocar o governante cubano sempre que julgassem que o presidente de Cuba estivesse indo contra os seus interesses. Uma intervenção clara e direta na política cubana. Um outro exemplo disso é a ocupação e a independência do Panamá. Entre 1900 e 1903, os norte-americanos vão financiar uma campanha militar dentro do Panamá, que naquela época era parte da Colômbia, de independência. O objetivo disso, obviamente, era controlar as obras do chamado Canal do Panamá, uma construção importantíssima até hoje e que minimizaria o tempo gasto para você navegar, por exemplo, do Oceano Atlântico ao Oceano Pacífico. Para além disso, nós temos outros exemplos de intervenções e ocupações, como, por exemplo, o estabelecimento de um protetorado em Porto Rico, inclusive, que até hoje é um protetorado norte-americano, a ocupação do Havaí e uma série de ações na Ásia, sobretudo nas Filipinas. É a partir da Guerra Civil Norte-Americana, portanto, que se consolida o projeto capitalista norte-americano e, sobretudo, esse projeto de um imperialismo norte-americano, não só para a América Latina, mas para o mundo. Esse é o primeiro passo que os Estados Unidos dão na direção de se tornarem, no século XX, ali após a Segunda Guerra Mundial, uma potência hegemônica do mundo capitalista. Essa foi a nossa aula de Estados Unidos do século XIX, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, lembre-se de se inscreverem no canal e de compartilhar com os amiguinhos, beleza? Um abraço e até a próxima!